Vamos para o segundo vídeo da série Quanto mais vou à igreja, mais conheço a Deus. Bom, eu sou Wagner Nascimento e hoje vou contar um pouquinho da minha história, da minha caminhada até a igreja. Bom, eu nasci na Bahia, numa cidade chamada Antas, no interior da Bahia, e como todo bom baiano, como todo bom adolescente baiano, eu curti muita festa, eu dancei muito El-Chan, eu dancei muito forró, na época ao som do Zezinho da Ema, era a banda que mais tocava na região. Bom, e nessa época eu fui muito feliz, porém fui feliz com as coisas do mundo. Nessa época eu trocava as coisas da igreja pelas coisas do mundo. Na verdade eu nem frequentava a igreja. É, Só que ao longo do tempo a gente vai vivendo, vai experienciando e vai sentindo um vazio. A gente vai para a festa e quando volta começa a sentir um vazio, começa a querer coisas novas. E teve uma época em 2000, quando eu estava com 23 anos mais ou menos, 2001, em 2002, 2003 mais ou menos, eu estava muito desanimado, meus amigos tinham viajado, estava morando em outra cidade, minha saúde não estava legal, eu estava desempregado, eu não tinha meio que norte assim do que eu ia fazer da vida. Minha mãe já estava morando em Lagarto, meus pais, meus irmãos, enfim, eu estava meio se sentindo abandonado, tá? Na verdade a palavra é essa, eu estava se sentindo abandonado por Deus na época. Em Antas tem um santuário chamado Cruzeiro, onde toda sexta-feira da Paixão as pessoas sobem a esse santuário para fazer penitência, fazer promessa, pagar promessa, enfim. Eu subi a esse cruzeiro, me ajoelhei aos pés da cruz e fiz a seguinte pergunta a Deus: se o Senhor existe, se faça homem na minha frente, porque eu não mais acredito no Senhor. Se o Senhor existe, por que me permite sofrer? E eu lembro como se fosse hoje desse dia. Eu estava muito triste, tinha muitas pessoas, mas eu não estava prestando atenção em ninguém. E passei o fim de semana todo pensando nisso. E na segunda-feira eu estava conversando com uma amiga, a Eliane Santana, e ela falou, eu estava contando das meninas, lamentando, né, que estava sem emprego, sem saúde e tal. E ela falou o seguinte: ô Wagner, será que Deus não está lhe testando? E para mim, eu fui catequizado ali naquela hora, porque quando ela falou essa frase, eu lembrei daquelas orações que eu fiz de joelho aos pés da cruz, naquele santuário. Eu lembrei de tudo que eu vinha vivendo e eu sorri e ao mesmo tempo chorava porque eu pensava assim, fraquejei. E a minha felicidade é porque naquele momento eu descobri que Deus não me abandona. Naquele momento eu percebi que Deus está na figura do próximo. Naquele momento eu descobri que eu quem abandono a Deus, que Deus está sempre à minha disposição. Então ali eu fiquei a noite inteira chorando, sorrindo e pensando sobre isso. Enfim, pouco tempo depois eu acabei vindo morar em Lagarto com meus pais e acabei entrando para um grupo de jovem. Comecei a frequentar a missa todos os sábados, a gente organizava, a missa era na rua, na época não tinha igreja no nosso bairro. E a gente organizava a missa, a gente saía para distribuir cesta básica, para pedir alimentos, enfim, era um grupo muito ativo. E nesse grupo eu ouvi duas frases de um casal, de Bepa e Macarrão, são meus amigos, conheci através da igreja, as missas eram na casa deles. A primeira frase foi de Dona Bepa, quando ela dizia: não apresente seus problemas a Deus, apresente Deus aos seus problemas. Eu levei semanas para conseguir entender essa frase, mas quando eu entendi, eu percebi que ali era cura para qualquer coisa na nossa vida. E do senhor Macarrão, a gente conversando, ele tem um sítio, e eu falei: Macarrão, você tem um sítio e tal. Ele falou: não, Wagner, eu administro o sítio, enquanto eu estiver aqui, enquanto Deus permitir, mas o sítio é de Deus. Eu achei aquilo de uma humildade tão grande que eu fiquei encantado com aquelas palavras naquele momento. E aí a gente continuou conversando, eu aprendi muita coisa com eles, são meus amigos até hoje. Visito pouco por conta das rotinas, mas são meus amigos. Enfim, nessa época que eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a ter transformações de vida, transformações no sentido pessoal, como também no sentido profissional. É como se Deus tivesse aberto, como se Deus tivesse aberto não, Deus abriu várias portas e eu comecei a trilhar um caminho novo. E nesse caminho eu comecei a estudar, comecei a trabalhar e essa rotina começou a me afastar novamente da igreja, começou a me afastar novamente de Deus. Até que um dia, voltando do meu último emprego de carteira assinada, numa empresa do Grupo Maratá, aqui em Lagarto, a Java, eu vinha dirigindo meu carro sozinho, todo animado na sexta, e comecei a lembrar de como eu cheguei em Lagarto.
sem dinheiro, sem saúde, sem emprego. E tudo aquilo que eu tinha conquistado até então, que eu já era engenheiro, estava bem, não estava rico, mas eu não tinha dificuldades financeiras. E eu comecei a pensar, e eu fiquei agradecendo a Deus, e eu lembrei da história de Jó, e eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar tudo que eu tenho hoje, eu ainda não vou me entristecer, porque eu o conheci, porque eu agora sei quem o Senhor é. E a partir daquele dia eu comecei a buscar grupos para poder voltar para a igreja. E o curioso é que nenhum grupo me aceitava. O pessoal ficava de dar resposta depois. E eu não entrava em nenhum grupo. E minha mãe sempre me catequizou. A gente sempre conversou muito sobre. Eu tiro minhas dúvidas com ela, pergunto muita coisa a ela. Ela é professora de catecismo. E ela quem me encaminhou. Eu sei que foi as orações dela quem me trouxe até a igreja, que são as orações dela que têm me trazendo bênçãos. Eu sinto as orações dela. E isso eu comecei a lamentar para ela: mãe, eu estou tentando entrar na igreja e ninguém me quer. Eu vou para Antas novamente e vou pedir a tio Araújo para eu entrar no Terço dos Homens, porque tá difícil, ninguém quer me deixar trabalhar na igreja, ninguém quer me deixar voltar para a igreja. E ela falou: tenha paciência, porque isso tudo é providência, o seu momento vai chegar. E de fato, o que eu precisava era voltar às missas. Eu estava muito afastado da missa. E nessa época eu descobri a missa de adoração na igreja matriz aqui em Lagarto, Nossa Senhora da Piedade, todas as quintas-feiras às 3 horas da tarde. E quando eu entrava naquela igreja, eu fechava os olhos, tapava os ouvidos para o mundo e eu focava no padre, eu focava nas pessoas que estavam fazendo a leitura, eu ficava o tempo todo tentando me conectar com Deus. E quando o padre entrava nas homilias, era como se não tivesse mais ninguém na igreja, só eu. E ele não fazia uma homilia qualquer, ele respondia às minhas perguntas. Teve uma segunda-feira, eu estava numa missa, não era uma missa de adoração, era uma missa que tem aqui para os católicos, toda segunda-feira às 8 da manhã. E na homilia daquele evangelho, a homilia do paralítico, que o pessoal foi levando ele na cama, eu não lembro o capítulo agora, nem o versículo, mas aquela homilia onde as pessoas iam levando e colocaram o paralítico pelo telhado, e Deus disse: o que é mais fácil, perdoar os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? E nesse dia eu estava muito triste, porque eu tinha tomado uma decisão errada no modo de falar, uma decisão que me construiu. Não foi a decisão mais acertada naquele momento, foi uma decisão que impactou muito na minha vida financeira. E eu estava meio triste porque eu estava um pouco sem direção e não estava acostumado com aquilo. Nessa época eu já estava empreendendo, eu não estava mais trabalhando de carteira assinada. E naquela homilia eu não conseguia ouvir as palavras do padre em si, era como se eu ouvisse realmente a voz de Deus me respondendo: filho, é isso, filho, é aquilo, filho, joga a tua cama no mato, levanta-te e anda, porque você precisa andar. Daquele dia em diante, eu comecei a falar menos e a ouvir mais. E é muito interessante quando você começa a ouvir a voz de Deus, porque Ele realmente fala em palavras, Ele fala em gestos, Ele fala em visões, Ele fala em sonhos, Ele fala com você o tempo inteiro. E Ele fala de uma forma esplêndida, eu não sei explicar, mas é de uma forma que você pode estar em meio a uma multidão, naquele som. Assim, às vezes a gente vai para um evento e tá aquele som alto e tal, e a pregação, e parece que você está sozinho com ele, e você começa a escutar. E foi assim que eu comecei essa experiência de entender que indo à igreja eu conhecia mais a Deus. E eu comecei a fazer perguntas, e nessas perguntas eu encontrei pessoas no YouTube, como o Padre Christian Shankar, que é um padre que eu me inspirei muito para poder começar a gravar, porque ele realmente fala de Deus de uma forma maestrosa. Ele é um cara que é um braço de Deus, é a voz de Deus, é uma pessoa que foi destinada por Deus para estar aqui no mundo, para nos ajudar a irmos a Deus. E quando eu comecei a encontrar esse canal, quando eu comecei a aprender, comecei a me preencher, eu percebi que eu não podia ficar com isso só para mim, porque aquilo me fazia tão bem que eu deveria devolver isso para outras pessoas também. E é por isso que hoje eu estou aqui com essa série de vídeos
Quanto mais eu vou à igreja, mais eu conheço a Deus, porque é isso que tem acontecido na minha vida. Hoje eu estudo muitas coisas relacionadas a Deus. Além da Bíblia, eu também busco outras coisas relacionadas a Deus, coisas que me ensinam, que me levam a Deus. E em todas elas, antes eu vou ao Pai, me ajoelho e pergunto: Senhor, devo estudá-las? E Ele sempre me aconselha se sim ou se não. Bom, esse foi mais um vídeo da série Quanto mais eu vou à igreja, mais conheço a Deus. No decorrer desses vídeos eu vou contar mais experiências que eu tive na igreja e vou começar também a passar aqui algumas coisas que a gente vai aprendendo, que eu não sabia há pouco tempo, apesar de ser cristão a vida inteira, coisas que eu não sabia em relação à própria missa, como os ritos da missa, como a gente deve se comportar, por que a gente senta e levanta várias vezes. Muita gente fica falando, vou para a missa, fica, senta, levanta. Bom, isso é uma coisa tão divina que quando eu aprendi, quando eu descobri o porquê disso, que eu acho que todo mundo deveria saber. E nos próximos vídeos eu vou começar a falar um pouco mais sobre os ritos da missa e também sobre as experiências que eu venho tendo com Deus. Eu sou Wagner Nascimento, esse é o canal Viver em Cristo. Nós estamos divulgando esse vídeo também no Instagram e na nossa página do YouTube. Nós temos uma loja chamada Viver em Cristo, e é a partir dessa loja que a gente está trazendo para vocês todas essas informações relacionadas a Deus. Então fique com Deus, Deus o abençoe e até o próximo vídeo.